satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Ter um bandeira, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs presentes nessa live da Escola Bíblica, dessa nova série de lições, Firmados em Cristo. Nós estamos novo título, Firmados em Cristo, as lições bíblicas, estudo sobre a vida cristã em Colossenses e em Filemon, né? Essa é a nova lição, a nova série de lições, não sei se vocês estão vendo, né? Estudo sobre a vida cristã em Colossenses e Filemon. Este é o estudo que nós iremos começar nesse novo trimestre, nesse terceiro trimestre do ano 2021. Hoje a lição, o poder do Evangelho, né? O poder do Evangelho. O verso introdutório aqui que nós iremos dar início a esse estudo sobre o poder do Evangelho, Colossenses 1, verso 3, que diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo falando, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Tá? Vamos então pedir a bênção de Deus para esse estudo, para que o Espírito Santo esclareça nossas mentes, ilumine nosso coração, para que nós possamos desenvolver esse estudo com afinco e chegar aos objetivos desse estudo. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, por essa oportunidade que tem nos dado de estudar a Tua santa e bendita palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo o que tem feito. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo, Senhor. E obrigado por essa oportunidade de junto nós estudarmos a carta de Paulo aos Colossenses e também depois a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Obrigado por essas oportunidades, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você ainda não tem a lição, você pode entrar em contato e procurar o caminho certo para que você possa adquirir essa lição. Hoje, o estudo, o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. O objetivo aqui da lição, nós estamos estudando o livro de Colossenses. Vamos estudar várias lições, o livro de Colossenses. Então, qual que é o objetivo dessa lição aqui? Conduzir uma reflexão bíblica sobre o poder do Evangelho. Né? Vamos estudar sobre o poder do Evangelho e suas evidências na vida daqueles que decidiram seguir a Jesus Cristo. Então vamos falar sobre o poder do Evangelho. Mas nós temos que dar um panorama
do objetivo da carta de Paulo aos Colossenses, porque Paulo escreveu, né? E como chegou essa carta na mão dos irmãos. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ou à igreja de Filipe, né? Não, Filipenses não, Colossenses, de Colosso, da cidade de Colosso. A carta do apóstolo Paulo à cidade de Colosso, né? Eu falei Filipenses, mas não é Filipenses, não é de Filipe, nós vamos estudar sobre Colossos, a cidade de Colosso, a carta de Paulo à cidade de Colosso, que nós conhecemos por Colossenses, e também a carta do apóstolo Paulo para Filemon, né? Então isso aqui está ligado com a terceira viagem missionária de Paulo, que é narrada lá em Atos 19, verso 10, né? Atos 19, verso 10, vai dizer assim, vamos lá estudar, vamos procurar entender. Atos 19, verso 10, a terceira viagem missionária de Paulo. Vamos lá, Atos 19, verso 10. Diz assim: depois de Colosso, né, Paulo fez isso durante 2 anos, quando ele estava ensinando na igreja de Éfeso, né, porque Paulo, ele pregou por toda a região de Éfeso, na região da Ásia Menor, né, então, depois que ele chegou na cidade de Éfeso, né, e as cidades circunvizinhas, o que ele fez? Ele pregou durante 2 anos, ele ficou ensinando a palavra de Deus, né, na região onde se espalhou o cristianismo. Aí, Epáfras, que era um habitante de Colosso, cidade cosmopolitana, né, que é localizada ali no vale do rio Lico, ele ouviu o evangelho de Paulo em Éfeso, né, ele ouviu o evangelho de Paulo em Éfeso e se converteu, né. Então, aqui nós estamos falando ligado à terceira viagem missionária de Paulo, porque Epáfras, né, ele lá em Filipenses, não, estou com Filipenses na cabeça, lá na cidade de Éfeso, ele se converteu, né? E então foi ele que levou o evangelho, depois dele conhecer o evangelho lá em Éfeso, ele levou o evangelho para as cidades próximas, né? Daquela região, Hierópolis, Laodiceia e outras. Por isso que em Colossenses, né? Em Colossenses, Paulo fala assim, nos versos... No capítulo 1, verso 7 e 8, fala assim, ó, Paulo falando sobre esse irmão. Isso vocês aprenderam de Epáfras, né? De Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então, aquela cidade, aqueles irmãos de Colossos, eles aprenderam de Epáfras. No capítulo 2, verso 1, ainda diz assim, quero que saiba quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não viram a mim face a face. Porque todas essas regiões, através do evangelho pregado por Paulo a Epáfras, chegou a essas outras igrejas. E no capítulo 4, 12 e 13, Paulo fala assim, Epáfras, que é da igreja de vocês, manda salvação. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês, em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceias e pelos de Hierápolis. Então, esse irmão, ele pregou o evangelho nessas 3 cidades, né, próximas ali, depois de ouvir o evangelho de Paulo aos Efésios, lá em Éfeso, né, ele foi para Colossos e de lá também nas 2 próximas cidades. Isso foi por volta do ano 60, né. Então, esse irmão, quando Paulo está preso, ele vai visitar Paulo, então ele conta do evangelho lá em Colossos, né? Então Paulo daí resolve, né, escrever uma carta de orientação para esses
irmãos lá em Colossos, né? Então, Paulo decidiu escrever e orientar esses novos convertidos, depois de ouvir o relato, né? O relatório desse irmão Epáfras, esses novos convertidos, e é uma orientação. É a razão pelo qual iremos trabalhar esse trimestre, né? Estudar a carta de Paulo aos Colossenses e ao Filemon. Então, esse relatório é importante. Então, o que foi que Paulo ouviu dos irmãos lá que ele ouviu dos irmãos, sobre os irmãos de Colosso? O que foi que ele ouviu? Qual foi o impacto, né, sobre esse relatório dele, de Epáfras, sobre esses irmãos? Então, o que Paulo achou desses irmãos? Então, nós iremos trabalhar hoje aqui, principalmente no primeiro capítulo, algumas questões dessa carta, né, desse aqui, sobre o poder do Evangelho. Então, lembra que o título é O Poder do Evangelho. Então para nós estudarmos o poder do Evangelho, nós vamos primeiro ver o primeiro tópico. A lição está dividida em dois tópicos, né? O Evangelho é evidente e o Evangelho é poderoso, né? O Evangelho é evidente e o Evangelho é poderoso. Então, na questão da evidência do Evangelho, né? Nós vamos ver que a partir do relatório de Epáfras, então Paulo chegou a essas evidências tangíveis do Evangelho na vida desses irmãos, da evidência do Evangelho. Então, ele começa no verso 4, assim, na questão da evidência, né? É a fé em Cristo. Ele vai ver que a primeira evidência da vida, do poder do Evangelho na vida daqueles irmãos é evidência, ele é evidente, né? Então ele fala assim, no verso 4, sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Epa, pulei aqui, voltando aqui, estou lendo errado, vamos lá. Ele diz assim, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Ele fala assim, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Jesus. Então, a primeira evidência aqui fala sobre a fé em Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, os colossenses, né, passaram a acreditar em que Jesus era o Cristo, né? E Jesus era o Messias. Eles deixaram de acreditar que o César, imperador romano, era o dominador. Eles passaram a acreditar realmente em Jesus Cristo. Jesus Cristo como Messias, como Salvador, como Rei. Então, eles passaram a acreditar em Jesus, né? Por isso que Paulo vai orientar eles na questão deles acreditar deles terem uma fé em Jesus Cristo como Salvador, porque no verso 3 ele fala assim, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, antes, os colossenses viviam debaixo do domínio romano, eles eram um cidadão romano, vivia debaixo de uma organização romana. A partir desse momento que eles conheceram o Evangelho, ele nos transportou. Agora esses irmãos não pertencem mais ao Império Romano. Estão lá fisicamente vivendo, mas agora eles pertencem ao Filho, né, ao reino do Filho amado de Deus. Por isso que a primeira evidência é a fé em Cristo. Eles começaram a ter uma fé em Cristo, né? E em segundo lugar, né, depois dessa fé evidente, né, é o amor evidente, né? O Evangelho criou uma fé evidente em Cristo Jesus, e em segundo, que dentro do verso 4 vai falar assim, do amor que tendes para com todos os santos, ó, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Então, a outra coisa que era evidente era o amor deles. Tanto que Paulo, lá na prisão, ouvindo o relatório, ouvindo todo aquilo que Epáfras viu, ficou sabendo do amor que esses irmãos tinham por todos, né? Aqui fala, o amor que vocês têm para com todos os santos, né? Não eram pessoas perfeitas, né? Mas era todos aqueles que agora que eram separados, aqueles que agora foram transportados para o reino do Filho do seu amor, né? Então, esses aqui agora, eles
eles tinham um amor evidente por esses irmãos, né? Esse amor, a fé que conduzia as obras do amor. Ó. Eles amavam, eles criam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que produziu um amor um amor por todas as pessoas que eram salvas em Jesus Cristo, né? É uma fé em Jesus Cristo que conduz a um amor que produz obras, né? Então não podemos desassociar fé em Cristo Jesus do amor. Quem ama Jesus Cristo tem que amar a igreja, que o autor da lição fala aqui. Quem ama a Jesus Cristo tem que amar a sua igreja. E esse amor é produzido pelo Espírito Santo, porque ele fala aqui, está falando sobre o relatório ainda, ó, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Lá ele fala, desde o que ouvimos da fé de vocês em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. E aqui embaixo no verso 8 fala assim, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então era o amor produzido pelo Espírito Santo, né? Ó, aqui o interessante que esse amor, essa fé em Jesus que produziu esse amor por Deus, por Jesus Cristo, por todos os irmãos, lembra que Gálatas Paulo também fala sobre o fruto do Espírito, né? Que é amor e os demais frutos. Aqui também foi produzido esse fruto. Essa fé e esse amor dos Colossenses, né? Eles vão avançando, porque além da fé em Jesus Cristo, do amor por todas as pessoas, eles também desenvolveram uma esperança. Ó, aqui nesses versos introdutórios, traz as 3 chamadas virtudes teologais, que é fé, amor e esperança. Então, fé, o próximo passo que Paulo vai falar sobre os Colossenses, né, é sobre a esperança. Tanto que ele vai falar assim no verso 5. E por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Ó, ele fala, ele começa a dar graça a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Ó. E qual era a razão da fé associada à fé de acreditar em Jesus como Messias e o amor por todos os santos? Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Então, fé, esperança, fé, amor e esperança, né? É uma esperança que não pode ser danificada, porque ela está guardada no céu. Ninguém pode tirar essa esperança. Além da esperança, né? Além da esperança, desses 3 aqui da evidência do Evangelho, lembra, ó, o Evangelho é evidente por quê? Porque tem uma fé em Cristo Jesus na vida desses irmãos. Esses irmãos, assim, eles tinham uma evidência no Evangelho porque eles tinham uma fé em Jesus Cristo, uma fé visível, né, em Jesus Cristo. Eles tinham um amor por todos os santos e eles viviam debaixo, firmados numa esperança. E esse Evangelho, né, além de ser evidente, esse Evangelho também é um Evangelho poderoso, né? O poder do Evangelho também era poderoso. Então, como a fé e o amor e a esperança brotam na vida desses irmãos, né? Como é que de onde vem essa confiança em relação ao futuro, essa esperança? Pelo poder do Evangelho. E o poder do Evangelho que faz florescer essas virtudes, né? O poder do Evangelho que levou os irmãos a ter fé, amor e esperança. Da onde vem esse poder do Evangelho? Porque o poder do Evangelho fez florescer essa vida, essas virtudes cristãs, né? Aí nós vamos ver algo nesse texto, nesses livros, sobre porque o Evangelho é poderoso, né? Por que o Evangelho é poderoso e se tornou evidente? Primeiramente, nós vamos ver que o Evangelho ele é poderoso porque pela sua veracidade, pela sua verdade, né? A verdade é o conteúdo do Evangelho. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus também falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E
Eu lembro de Ambrósio falando para Agostinho que a verdade, ninguém encontra a verdade. A verdade é que encontra o homem. E a verdade é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, o Evangelho não é um fake news, né? Não é uma ideologia equivocada. O Evangelho é verossímil. O Evangelho é uma verdade, né? Então, o verso 5, 6 vai falar assim, ó. Por causa da esperança que está guardada para vocês no céu, dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. E esse Evangelho está produzindo frutos e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, a veracidade do Evangelho, irmãos, essa veracidade, ela vai produzir frutos. Ela está firmada numa verdade. Por isso que Paulo fala assim, vocês ouviram a palavra da verdade do Evangelho. E a palavra da verdade do Evangelho, ela vai produzir uma segunda razão que vai demonstrar esse poder. Além da veracidade, o Evangelho, ele é poderoso em seus resultados, ele vai trazer resultados. Até o verso 6 que eu já li aqui, né? Paulo fala assim, em todo o mundo está produzindo fruto. Então o Evangelho, não só entre os colossenses, né, mas em todo o mundo está produzindo frutos. Mas, além de estar produzindo frutos em todo o mundo, Paulo foca ali porque o relatório de Epáfras contou dos frutos poderosos do Evangelho na vida daqueles irmãos lá de Colossos, produzindo em todo o mundo, como acontece entre vocês, né? No verso 6. Essas imagens, frutificar e crescer, nos faz lembrar da revelação, né? Do relato da criação. Quando Deus criou o homem, Deus falou assim, crescer e multiplicar, né? Crescer e multiplicar. Então, ali estava frutificando e estava crescendo, né? Estava frutificando em todo mundo e crescendo, não só em todo mundo, mas entre eles também, né? Produzindo fruto e crescendo em todo mundo, assim como acontece com vocês. Paulo considerava, né, que a restauração do povo de Deus, a restauração da igreja, era produzir frutos. Por isso que aquele que estava em Cristo é nova criatura. E interessante que, por um lado, os frutos aqui são as pessoas que o Evangelho produzia frutos através de pessoas que eram convertidas a Deus, de pessoas que eram convertidas a Cristo. E também os frutos eram o quê? As boas obras. Então tinha dois tipos de fruto aqui. Pessoas convertidas ao Evangelho, que eram pessoas que entregavam suas vidas através da pregação do Evangelho, e também os frutos eram as boas obras praticadas pelos irmãos de Colossos. E isso é o resultado do Evangelho. O Evangelho tem que produzir pessoas salvas e pessoas salvas que produzem, que são novas criaturas, que produzem frutos, produzem boas obras, né? Então nós vimos que o Evangelho é poderoso pela sua veracidade, pelos seus resultados, mas também o Evangelho ele é poderoso pelo seu alcance, né? Pelo seu alcance. Por isso que Paulo cita ainda que o Evangelho está produzindo fruto em todo o mundo, assim como eles, né? E no verso 7 fala assim, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Então, o que acontece? Paulo, lá em Éfeso, pregou a Epáfras. Epáfras foi lá e pregou para essas 3 cidades, entendeu? Então, o Evangelho foi espalhando também naquele vale, daquele rio Lico, como eu citei lá como já lendo Atos 19 e 10. Então, Paulo fala que o Evangelho está alcançando pessoas em todos os lugares do mundo, na época do vasto Império Romano. Então Paulo está falando assim,
o Evangelho está produzindo frutos, né? Esse Evangelho está produzindo frutos e crescendo em todo o mundo. Então, só esses versos já falam assim, a veracidade do Evangelho, o resultado do Evangelho e a extensão do Evangelho em todo o mundo. Então, o Evangelho ele é universal, ele não está restrito, né, a uma cidade, uma região, a um povo, ele está em todos os lugares. Mas tem mais uma verdade aqui, há mais uma evidência aqui sobre que o Evangelho é poderoso, né? Por que o Evangelho é poderoso? Há uma outra razão. O Evangelho é poderoso por sua graça. O Evangelho é poderoso por sua graça. E ele fala, entendes a graça de Deus da verdade. Que é o verso 6, diz assim, e chegou até vocês, esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, o Evangelho é poderoso por quê? As razões que o Evangelho é poderoso. Pela sua veracidade. O Evangelho é poderoso pelos seus resultados. O Evangelho é poderoso pelo seu alcance. E o Evangelho é poderoso porque ele é essencialmente pela graça de Deus, né? Se não fosse pela graça de Deus, ele não teria nos alcançado. Então, não teria alcançado ninguém, porque pelos seus méritos, pelos seus efeitos, nós não iríamos produzir nada. Então, nessa lição aqui, nesse tópico, né, que o Evangelho é evidente, né? Pela fé, pelo amor e pela esperança. Essas são as três evidências do Evangelho. Nós temos que ter essas três evidências do Evangelho. E o poder do Evangelho em nossa vida, a manifestação do poder do Evangelho em nossa vida, tem que ter 4 razões, né? Assim, para provar que é o Evangelho de Deus, que é a veracidade. A veracidade, o resultado, o alcance e a graça de Deus. O Evangelho é pela graça de Deus. Para concluir aqui, né, eu vou para o nosso foco, para nós considerarmos, né, as provas do Evangelho em nossa vida cristã, como é que nós iremos considerar as provas, né? Nós temos que considerar as provas do Evangelho em nossa vida cristã, né, que é fé, né, fé, amor e esperança. Nós temos que crescer nessas coisas, fé, amor e esperança. Essas são as provas do Evangelho, são as evidências do Evangelho em nossa vida. A fé, amor e esperança. Nós cremos realmente em Jesus Cristo, né? No poder salvífico dele, que Deus, através de Jesus Cristo, nos salvou. Essa crença em Cristo, produzir um amor por todos os irmãos, por todos os santos, e essa crença também produz em nós uma esperança, não uma esperança só aqui no momento, mas uma esperança guardada no céu, que não pode, como nós dizemos, que não pode ser danificada, tá certo? E para considerar o poder do Evangelho em nossa vida, né, para considerar, nós temos que ver se esse poder do Evangelho em nossa vida, ele está realmente sendo verdadeiro, se o Evangelho da nossa vida está sendo verdadeiro, se ele está produzindo frutos, né, não só próximos, mas distantes, né, e se ele está firmado na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho em mim, o poder do Evangelho na nossa vida, ele está firmado numa verdade, numa veracidade, ele está produzindo frutos, né, ele numa longa, um alcance muito grande, e ele está firmado que na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos colocar essas coisas em nossa vida, tá bom, irmãos? Assim nós nos despedimos dos irmãos, né? Pedimos que vocês continuem conosco para que nós possamos nos acompanhar nas outras lições, e nós vamos desenvolvendo mais e mais esse estudo nessa série de lições firmados em Cristo, estudo sobre Colossenses e Filemão. Durante esses 3 meses agora, julho, agosto e setembro, estaremos trabalhando nesse livro Colossenses e Filemão. Que a graça de Deus esteja conosco. Vamos orar, pedir a bênção de Deus, agradecendo a Ele por nós, agradecendo a Ele pelo que Ele tem feito em nossa vida. Ó Pai, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, pela fé,
pelo amor e pela esperança. Obrigado pela verdade do Evangelho, Senhor. Obrigado pelo poder do Evangelho na nossa vida, que ele possa produzir, Senhor, frutos maravilhosos de longo alcance, Senhor, firmados na tua graça. No nome de Jesus. Amém. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.